A noite de Lisboa estava pesada, abafada. O ar quente de verão parecia grudar na pele, carregado com o cheiro do Tejo e o som distante de um fado que se perdia pelas ruelas. Mas ali, na entrada do hotel mais luxuoso da cidade, o único som era o de carros caros deslizando sobre o paralelepípedo, o clique dos saltos no mármore e os sussurros discretos da elite portuguesa. Políticos com sorrisos ensaiados, artistas com olhares entediados e empresários com telefones que nunca paravam de vibrar. Todos se dirigiam para um evento secreto, um daqueles jantares de gala onde se decidia o futuro de fundos de caridade e, quem sabe, de fortunas. As luzes da fachada dourada do hotel criavam uma aura de exclusividade, uma barreira invisível que separava o mundo comum daquele universo de poder. E era essa barreira que um homem simples, de boné enterrado na cabeça e jaqueta escura, se aproximava. Ele não caminhava como os outros. Não havia arrogância em seus passos, nem a pressa de quem precisa ser visto. Ele apenas se movia, uma sombra no meio de tanto brilho, com uma calma que parecia fora de lugar. Ao chegar na entrada principal, um segurança, um homem enorme com o pescoço mais grosso que a coxa de um jogador de futebol, postou-se como um muro de granito à sua frente. O crachá em seu peito dizia Ricardo. Seus olhos, pequenos e frios, percorreram o homem de cima a baixo com um desprezo palpável. A jaqueta barata, o boné que escondia o rosto, os jeans gastos. Um erro. Um ninguém que se perdeu e acabou no lugar errado. Ricardo estendeu um braço, a mão aberta como uma placa de pare, e a voz saiu grave, brutal, cortando o ar como uma lâmina. Opa! Opa! Pode parar por aí. Aqui não é lugar para qualquer um, amigo. A palavra amigo foi dita com tanto sarcasmo que soou como um insulto. O homem de boné parou, sem recuar, sem demonstrar surpresa. Ele apenas levantou a cabeça um pouco, mas a sombra do boné ainda cobria seus olhos, mantendo o mistério. O narrador daquela cena, se houvesse um, diria em voz baixa: mal sabiam eles quem estavam prestes a humilhar. O homem de jaqueta tentou falar, a voz calma, quase um sussurro. Eu tenho uma reserva. O evento. Ricardo soltou uma risada curta, seca. Reserva? Ah, claro. E eu sou o presidente da República. Escuta, vaza daqui antes que eu perca a paciência. A entrada de serviço é pelos fundos, se veio procurar emprego. Ao redor, o movimento parou. Alguns hóspedes, adornados com joias que poderiam comprar um quarteirão inteiro, olhavam com uma mistura de curiosidade e repulsa. Celulares começaram a ser erguidos discretamente. A humilhação pública estava prestes a começar e a plateia já se formava. O homem não respondeu. Ele simplesmente ficou parado, uma estátua de calma no meio da tempestade silenciosa de julgamentos. Foi então que um detalhe, quase imperceptível, brilhou sob a luz forte da entrada. No seu pulso, por baixo da manga da jaqueta, um relógio. Não era um relógio qualquer. Era uma peça única, de platina e diamantes, um modelo exclusivo que a FIFA havia presenteado apenas a um seleto grupo de lendas do esporte. Um objeto que valia mais do que o salário de Ricardo por 20 anos. O contraste era tão absurdo, tão ilógico, que por um segundo a certeza do segurança vacilou. Era como ver um anjo usando sapatos sujos. Não fazia sentido. Ele franziu a testa, olhando do relógio para a figura anônima, e o desprezo em seu rosto deu lugar a uma pequena, minúscula faísca de confusão. O homem, percebendo o olhar do segurança, moveu o braço lentamente, fazendo a manga da jaqueta cobrir o relógio novamente, como se quisesse esconder a única peça que o traía. Ele não queria usar aquilo como argumento, não queria carteirada, ele queria entrar como a pessoa que estava ali, não como o nome que carregava. Ricardo, por sua vez, interpretou o gesto de outra forma. Réplica, falsificação, um ladrão tentando se passar por rico. A sua dúvida se transformou em raiva. Ah, espertinho! Achou que ia me enganar com essa porcaria do Paraguai?
Ele deu um passo à frente, o corpo maciço invadindo o espaço pessoal do homem. Eu te dei um aviso, agora você vai sair por mal. Ele estendeu a mão para agarrar o braço do homem e a cena congelou por um instante. O homem de boné não se moveu, não reagiu, apenas ficou ali, o rosto ainda na sombra, deixando a humilhação crescer, deixando a plateia se deleitar. Ele parecia estar esperando. Mas esperando o quê? A ajuda de alguém? A chegada da polícia? Não. A calma dele era diferente. Era a calma de quem sabe que o mundo inteiro está prestes a virar de cabeça para baixo. A tensão era quase física. Os hóspedes pararam de sussurrar e agora assistiam em silêncio, os celulares gravando abertamente. Eles não sabiam o que estava por vir, mas sentiam que aquele momento, aquela colisão entre dois mundos na porta de um hotel 5 estrelas, era mais do que um simples mal-entendido. Havia algo estranho no ar, algo que não se encaixava. A passividade do homem humilhado, o brilho daquele relógio impossível. Tudo parecia parte de um roteiro que ninguém ali conhecia. Ricardo, o segurança, era apenas um peão num jogo muito maior e ele estava prestes a fazer a jogada errada. A mão dele se fechou sobre o braço do homem e o primeiro ato daquela noite trágica estava selado. O que aconteceria a seguir não seria apenas sobre um segurança e um homem barrado. Seria sobre poder, percepção e o preço terrível de se julgar um livro pela capa. Aquele relógio era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito mais sombrio. E enquanto a mão do segurança apertava o braço do homem, uma pergunta pairava no ar, silenciosa e pesada. Como um homem vestido de forma tão simples possuía um objeto tão valioso? A resposta para essa pergunta era muito mais complexa do que uma simples questão de identidade. A mão de Ricardo apertou o braço do homem com a força de um torno. A intenção era clara: arrastá-lo, removê-lo como se fosse um pedaço de lixo da entrada imaculada do hotel. Mas o homem não se moveu. Permaneceu plantado no chão, não por resistência física, mas por uma inércia que parecia quase sobrenatural. Era como tentar empurrar uma montanha. Irritado com a falta de reação, Ricardo rosnou: "Você é surdo ou o quê? Eu mandei você sair." Nesse exato momento, outro segurança apareceu. Este era mais jovem, mais magro, mas tinha um olhar ainda mais agressivo. Seu nome era Alves, e ele parecia ansioso para provar seu valor. "Algum problema, Ricardo?" Ricardo apontou com o queixo para o homem de boné. "Esse indigente aqui acha que pode entrar na festa. Já mandei sair, mas ele se faz de sonso." Alves sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Ele se aproximou do outro lado do homem, cercando-o. "Ah, um sonso. A gente resolve isso rápido. Documentos. Agora." A voz dele era um chicote. O homem de boné finalmente falou de novo, a voz ainda incrivelmente calma. "Meus documentos ficaram no carro. Eu só preciso que avisem o Sr. Bastos que o convidado dele chegou." A menção ao nome de Antônio Bastos, o bilionário anfitrião do evento, deveria ter sido suficiente para, no mínimo, fazer os seguranças hesitarem. Mas para eles, soou como o cúmulo do absurdo. Alves soltou uma gargalhada. "O Sr. Bastos? Você? Ha, 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 ha! Essa é a melhor que eu ouvi hoje. Olha, cara, a sua insistência é impressionante, mas a nossa paciência acabou." A situação estava escalando rapidamente. Os hóspedes, antes discretos, agora formavam um semicírculo, os celulares no alto, transmitindo ao vivo a desgraça alheia. Os comentários já deviam estar pipocando nas redes sociais. Homem barrado no Hotel 5 estrelas. Flagra, confusão na porta de evento de luxo. O anonimato da vítima tornava tudo mais saboroso para a audiência virtual. Ele era apenas um homem, um ninguém, e por isso a humilhação era entretenimento. Ninguém ali o defendia. Pelo contrário, os murmúrios eram de aprovação. "É isso mesmo, tem que tirar essa gente daqui. Se deixaram entrar, daqui a pouco isso aqui vira uma feira. Será que é ladrão? Olha o jeito dele."
O veneno do preconceito escorria livremente. No meio da multidão, um grupo de jovens, talvez filhos de algum dos magnatas presentes, olhava com mais atenção. Um deles cochichou: Mano, a voz desse cara parece. Outro respondeu: Parece quem? Viaja não. Olha a roupa dele. Impossível. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. A voz, a postura, a calma inexplicável. Algo estava errado. Enquanto isso, o gerente do hotel, um homem chamado Afonso, com um terno impecável e um ar de perpétua impaciência, surgiu na porta, atraído pela comoção. Ele nem se deu ao trabalho de avaliar a situação. Viu a figura mal vestida, os dois seguranças em posição de ataque e a pequena multidão de curiosos. Para ele, a equação era simples. O que está acontecendo aqui? Ricardo, Alves, resolvam isso. Tirem esse homem da minha porta, agora. Não me interessa como. Ele disse isso e virou as costas, retornando para o conforto do lobby, sem dedicar um segundo olhar ao homem que acabara de condenar. A ordem estava dada. A autoridade máxima havia falado. Para Ricardo e Alves, era a luz verde que eles precisavam. Alves agarrou o outro braço do homem. Agora ele estava imobilizado, um segurança de cada lado. Você ouviu o chefe? Vamos dar um passeio. Eles começaram a puxá-lo, a força bruta finalmente superando a sua resistência passiva. E foi nesse momento, sendo arrastado como um criminoso, que o homem de boné fez algo inesperado. Ele parou de resistir e deixou-se levar. Mas enquanto era puxado para longe da luz, para a escuridão da calçada, ele virou a cabeça ligeiramente para o lado. A luz da entrada bateu em seu rosto por um ângulo diferente, apenas por um segundo. Não foi o suficiente para uma identificação clara, mas foi o bastante para que uma senhora estrangeira, elegante, que observava tudo em silêncio no final da fila, arregalasse os olhos. Ela levou a mão à boca, o choque estampado em seu rosto, e sussurrou para o marido, em inglês, numa voz quase inaudível. Oh my God, it can't be. He looks just like Ronaldo. O marido olhou, cético. Darling, please, Cristiano Ronaldo, dressed like that, you must be mistaken. Mas a mulher não se convenceu. Ela continuou olhando para a figura que se afastava, a certeza crescendo em seu coração. O vídeo da humilhação já tinha dezenas de milhares de visualizações. O título era cruel. Pobre tentando invadir festa de rico se dá mal. Os comentários eram uma torrente de ódio e zombaria. O mundo digital estava julgando, condenando e rindo de um homem cujo rosto eles mal conseguiam ver. Eles riam da sua jaqueta, do seu boné, da sua ousadia. Eles riam da sua queda. Mas o que eles não sabiam é que não estavam assistindo a uma queda. Estavam assistindo ao prelúdio de um terremoto. A identidade do homem ainda era um segredo para a grande maioria, mas as pequenas rachaduras na fachada do anonimato já começavam a aparecer. A voz, o relógio, o reconhecimento de uma única pessoa na multidão. O palco estava montado para a grande revelação. A cada passo que os seguranças o arrastavam para longe da entrada, mais perto eles o levavam do momento que definiria não apenas aquela noite, mas as suas próprias vidas. O vídeo continuava a se espalhar como fogo em palha seca, mas o mundo está prestes a descobrir, da forma mais brutal possível, de quem eles realmente estavam rindo. A calçada fria da rua parecia um palco diferente. Longe das luzes douradas do hotel, a escuridão era mais densa, a realidade mais crua. Ricardo e Alves arrastaram o homem até a beira da guia, prontos para empurrá-lo na direção da rua e encerrar o assunto. Acabou o show. Some daqui e não aparece mais, disse Alves com um empurrão final. Foi esse empurrão que fez o homem perder o equilíbrio por um instante. Para se apoiar, ele se virou, e ao fazer isso, o boné que protegia seu rosto finalmente caiu no chão. E então, o tempo parou. Sob a luz de um poste solitário, o rosto mais famoso do mundo foi revelado. Não havia mais sombra, não havia mais mistério. Era ele, Cristiano Ronaldo.
A confusão inicial nos rostos dos dois seguranças foi quase cômica. Eles piscaram, como se seus cérebros não conseguissem processar a informação. O cérebro de Ricardo, em particular, entrou em curto-circuito. A jaqueta barata, o boné, a humilhação e aquele rosto. O rosto que estampava outdoors, capas de revistas e telas de TV em todo o planeta. Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo de curiosos que os havia seguido. Os celulares, que antes gravavam com zombaria, agora tremiam nas mãos de seus donos. O murmúrio começou baixo, incrédulo, e cresceu como uma onda. Não pode ser. Meu Deus, é ele! É o Cristiano Ronaldo! A ficha estava caindo, e o peso dela era esmagador. Ricardo, o segurança que iniciou tudo, ficou pálido. O suor brotou em sua testa. Ele olhou para o rosto de Ronaldo, para os olhos que agora o encaravam com uma calma fria e penetrante, e o mundo dele desmoronou. Mas em vez de pânico ou remorso, o que veio foi a negação. O instinto de autopreservação mais estúpido e primitivo. Ele forçou uma risada que soou quebrada, desesperada. Ah, é? E eu sou o Messi, por acaso? Bela tentativa, sósia. Agora vaza. Foi a última bravata de um homem que sabia que estava perdido. Alves, o outro segurança, não riu. Ele deu um passo para trás, o rosto uma máscara de puro terror. Ele sabia, não havia dúvida. Nesse exato momento, uma figura atravessou a multidão. Era a senhora estrangeira. Ela caminhava com uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Em suas mãos, um envelope branco, elegante. Ela não se dirigiu aos seguranças. Ignorou a multidão. Foi direto até o gerente Afonso, que, atraído novamente pelo silêncio súbito e tenso, havia saído para ver o que estava acontecendo. Com licença, senhor, disse ela em um português com sotaque. Acho que houve um terrível engano. Afonso olhou para ela com arrogância. Minha senhora, não há engano nenhum. A segurança do hotel está apenas fazendo seu trabalho. A mulher estendeu o envelope. Eu acredito que isto é para o senhor. Afonso pegou o envelope com relutância, irritado com a interrupção. Ele o abriu com dedos impacientes. Dentro havia um convite. Não um convite comum. Era um convite pessoal, impresso em papel de alta gramatura com o selo dourado da diretoria do hotel. E nele, escrito em uma caligrafia impecável, estava o nome do destinatário. Senhor Cristiano Ronaldo, nosso convidado de honra. O mundo de Afonso também parou de girar. Seus olhos se moveram do convite para o rosto do homem parado na calçada. O mesmo rosto, a mesma calma assustadora. O sangue sumiu do rosto do gerente. O envelope tremeu em sua mão. Ele olhou para Ricardo e Alves com um olhar que misturava fúria e pânico absoluto. O salão inteiro, que agora observava a cena pelas portas de vidro, congelou. Os sussurros morreram. A música ambiente pareceu desaparecer. O único som era o da respiração coletiva de dezenas de pessoas percebendo a dimensão catastrófica do que acabara de acontecer. Ricardo finalmente entendeu. A negação se quebrou, e o que sobrou foi o vazio. Ele soltou o braço de Ronaldo como se estivesse tocando em fogo. Sua mão, antes uma arma de intimidação, agora parecia fraca, inútil. Ele olhou para suas próprias mãos, como se não as reconhecesse. Cristiano Ronaldo, então, respirou fundo, um suspiro longo, pesado. Ele não olhou para o gerente, nem para os seguranças. Ele olhou para a plateia, para os hóspedes, para os curiosos, para os celulares que agora gravavam o silêncio. E então, ele falou. A voz não era alta, mas cortou o ar com a precisão de um bisturi. Não precisei de gritos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Só de respeito. E foi isso. A frase, simples e devastadora, pairou no ar. Não era uma acusação. Era uma constatação. Um epitáfio para a dignidade daquela noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se mexia. Ninguém ousava respirar. A humilhação havia se invertido com uma velocidade e uma força avassaladoras.
Os caçadores haviam se tornado a caça, expostos sob os holofotes de seu próprio preconceito. O vídeo do momento, o antes e depois, a revelação, já estava sendo editado e reenviado. Em minutos, ele explodiria na internet, não mais como uma piada, mas como um escândalo global. Afonso, o gerente, foi o primeiro a se mover. Ele caminhou rigidamente até Ronaldo, o corpo tremendo. Senhor Ronaldo, eu não tenho palavras. Por favor, me perdoe. Mas Cristiano não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, o primeiro segurança. E no olhar dele não havia raiva. Havia algo muito pior. Havia pena. E uma pergunta silenciosa que queimava mais do que qualquer insulto. Por quê? A verdade sobre a identidade de Ronaldo estava agora exposta para todos verem, mas aquele momento era muito mais do que um simples caso de identidade trocada. A calma de Ronaldo, a forma como ele deixou a situação se desenrolar até o clímax, parecia calculado, quase como se ele soubesse que algo assim iria acontecer. A revelação da identidade não foi o fim da história, foi apenas o começo de um mistério muito mais profundo. Aquele incidente não parecia mais um acidente. Começava a parecer um plano. Mas de quem? E por quê? O pedido de desculpas do gerente Afonso ficou perdido no ar, oco e insignificante. Cristiano Ronaldo o ignorou completamente. Seus olhos continuavam cravados em Ricardo, o segurança que agora parecia uma criança assustada, encolhida dentro de um corpo de gigante. O silêncio era uma arma, e Ronaldo a manejava com uma maestria aterrorizante. Ele se abaixou, pegou o boné do chão, bateu a poeira com calma e o colocou de volta na cabeça. O gesto foi deliberado, quase teatral. Era um recado. Ele ainda era o mesmo homem que havia chegado ali minutos antes. A identidade revelada não mudava quem ele era, apenas expunha a podridão de quem o julgou. Finalmente, ele se virou para Afonso e disse, com a mesma voz baixa e cortante: "Chame o Sr. Bastos. Diga a ele que eu estou aqui." E então, sem esperar resposta, ele começou a caminhar de volta para a entrada do hotel. A multidão se abriu como o mar vermelho. Ninguém ousava tocar nele. Ninguém ousava sequer olhar em seus olhos. Ele passou por Ricardo e Alves como se eles fossem invisíveis, duas estátuas de vergonha congeladas na calçada. Dentro do hotel, o pânico era total. Afonso corria de um lado para o outro, gritando ordens no seu comunicador. Hóspedes cochichavam freneticamente. O nome Cristiano Ronaldo ecoava pelo lobby. A notícia do desastre se espalhava mais rápido que o fogo. Mas em meio ao caos, uma jornalista freelance chamada Sofia, que estava no bar do hotel tentando conseguir alguma informação sobre o evento secreto, notou algo que ninguém mais viu. Durante toda a confusão lá fora, ela observou Ricardo e Alves. Eles não usavam o comunicador padrão do hotel, com o fone de ouvido enrolado e o logo da empresa de segurança. Eles usavam pequenos pontos eletrônicos, quase imperceptíveis, e falavam baixo, para dentro da lapela. E mais estranho ainda, no momento exato em que o gerente Afonso deu as costas pela primeira vez, antes mesmo de Ronaldo ser arrastado, Sofia viu Ricardo dar um sorriso mínimo e um aceno quase imperceptível para um carro preto, com vidros escuros, parado do outro lado da rua. Um carro que não pertencia a nenhum dos convidados. Um carro que arrancou e sumiu na noite assim que o boné de Ronaldo caiu. A intuição de Sofia gritou. Aquilo não era um erro, não era preconceito, era uma operação, uma armadilha montada com precisão cirúrgica. E Cristiano Ronaldo havia entrado nela de olhos abertos. Enquanto o mundo via uma história de humilhação e reviravolta, Sofia via as peças de uma conspiração. Ela anotou a placa do carro em um guardanapo e guardou o celular, onde havia gravado não apenas a humilhação, mas também os pequenos detalhes que passariam despercebidos por todos. Quando a poeira baixou e Ronaldo já estava dentro, sendo recebido pelo anfitrião Antônio Bastos com um abraço e 1 milhão de desculpas, a primeira consequência real daquela noite se abateu sobre a equipe de segurança.
Afonso, tentando desesperadamente salvar sua carreira, foi até a calçada para demitir Ricardo e Alves publicamente. Mas só encontrou Alves, tremendo e chorando. "Onde está o Ricardo?" gritou o gerente. Alves, soluçando, respondeu: Ele. Ele saiu correndo. Assim que o senhor Ronaldo entrou, ele tirou o comunicador do ouvido, jogou no chão e correu. Desapareceu na rua." O segurança principal, o pivô de todo o escândalo, havia sumido, misteriosamente. A notícia se espalhou entre os funcionários e, em pouco tempo, chegou aos ouvidos de Sofia. Agora ela tinha certeza. Ricardo não era um simples segurança. Ele era um ator. Um peão contratado para executar um serviço sujo. Mas por quem? E com que objetivo? Sabotar a imagem do craque? Prejudicar o evento de caridade? Ou algo ainda mais sinistro? A imprensa, que agora chegava em massa na porta do hotel, alertada pela viralização do vídeo, começou a especular. A narrativa mudou de Ronaldo é humilhado para Ronaldo foi alvo de uma armadilha. A história ganhava camadas de complexidade a cada minuto. Dentro do salão, o clima era pesado. Cristiano conversava em particular com Bastos. Seu rosto não demonstrava raiva, mas uma seriedade profunda. Ele parecia mais decepcionado do que ofendido. Era como se ele esperasse por aquilo, como se a traição fosse uma velha conhecida. As consequências para o hotel foram imediatas e brutais. As ações da rede hoteleira começaram a despencar nas bolsas asiáticas, que já estavam abertas. A hashtag Boycott Lux Lisbon Hotel se tornou o assunto mais comentado no mundo. Acionistas ligavam da América, da Ásia, da Europa, exigindo a cabeça de toda a gerência. O evento de caridade, que deveria arrecadar milhões para crianças com câncer, estava arruinado, ofuscado pelo escândalo. O objetivo do sabotador, fosse qual fosse, havia sido parcialmente alcançado. Mas o mistério principal permanecia. Quem orquestrou tudo aquilo? Um rival de negócios de Ronaldo? Um clube inimigo? Uma figura poderosa que se sentia ameaçada por ele? As possibilidades eram infinitas e assustadoras. O segurança desaparecido, Ricardo, era a chave para tudo, e ele havia se tornado um fantasma. Sofia, a jornalista, sabia que tinha uma bomba nas mãos. A placa do carro, a gravação dos comunicadores. Ela não tinha apenas uma história sobre um escândalo. Ela tinha o início de uma investigação criminal. Enquanto o mundo se concentrava na humilhação, ela se concentrava no crime. A noite em Lisboa estava longe de acabar. O que começou como um ato de arrogância na porta de um hotel havia se transformado em um thriller de conspiração internacional. A resposta de Ronaldo, que calou a todos, não era mais o ponto final da história, era o gatilho. O gatilho para uma caçada que estava apenas começando. E o alvo dessa caçada não era mais um segurança estúpido, mas uma mente brilhante e perversa que se escondia nas sombras. O segurança sumiu, e a jornalista tem uma pista que pode explodir o caso, apontando não para um acidente, mas para um ataque deliberado. E agora, o mundo inteiro se pergunta: o que Cristiano Ronaldo fará a seguir? A reação de Cristiano Ronaldo foi a mais inesperada de todas. Enquanto sua equipe de advogados e assessores entrava em modo de crise, preparando processos multimilionários contra o hotel e acionando contatos na polícia para iniciar uma investigação, ele fez o oposto. Pediu calma. Ainda não. Ele dizia a todos que o procuravam: não vamos reagir com barulho, vamos reagir com inteligência. Ninguém entendia. O mundo esperava uma declaração furiosa, uma coletiva de imprensa bombástica, uma guerra declarada. Mas Ronaldo se fechou. Ele passou as 24 horas seguintes em silêncio absoluto. Nenhuma postagem, nenhuma palavra. Esse silêncio, vindo de uma das pessoas mais midiáticas do planeta, era ensurdecedor e gerava ainda mais especulação. Seus inimigos, quem quer que fossem, provavelmente esperavam uma explosão. O silêncio os deixou sem rumo. O que ele estava planejando? Enquanto isso, a jornalista Sofia não parava.
Usando seus contatos, ela conseguiu uma informação crucial sobre a placa do carro preto. Pertencia a uma locadora de veículos de luxo, alugado com um cartão de crédito corporativo de uma empresa de fachada, uma Shell Company, com sede no Panamá. Rastrear o dinheiro seria quase impossível, mas ela conseguiu algo mais. Um de seus contatos na polícia, em troca de um futuro furo de reportagem, fez uma busca informal pelo nome do segurança desaparecido, Ricardo. O que ele descobriu foi arrepiante. Ricardo não era um segurança. Seu nome verdadeiro era outro. Ele era um ex-militar de uma unidade de operações especiais, dispensado por instabilidade psicológica. Tinha dívidas de jogo enormes, e nos últimos 2 meses havia recebido uma série de depósitos anônimos em uma conta offshore, totalizando mais de 200 mil euros. Ele não era um segurança estúpido, era um profissional contratado. A humilhação não foi um impulso, foi um roteiro executado com perfeição. Sofia agora entendia a calma de Ronaldo durante o incidente. Ele não estava sendo passivo, ele estava analisando seu oponente. Ele sabia que não estava lidando com um simples porteiro, ele estava lidando com alguém treinado, e a melhor forma de desarmar um profissional treinado para provocar uma reação é não reagir. A conspiração era real, bem financiada e perigosa. O objetivo era claro: provocar Ronaldo a ter um ataque de fúria, a agredir o segurança, a criar uma cena que o pintaria como um atleta arrogante e descontrolado. O vídeo viralizaria com outra narrativa. Cristiano Ronaldo agride segurança que fazia seu trabalho. A carreira dele, seus patrocínios, sua imagem, tudo seria manchado de forma irreversível. Mas o plano falhou. Falhou por causa da única variável que eles não conseguiram prever: o autocontrole sobre-humano de Ronaldo. No segundo dia de silêncio, Ronaldo finalmente fez um movimento. Mas não foi o que todos esperavam. Ele não foi à polícia. Não chamou seus advogados. Ele foi visitar o hospital infantil que seria beneficiado pelo jantar de gala. A visita não foi anunciada. Não havia imprensa, não havia câmeras, pelo menos não as dele. Ele chegou de forma discreta, passou horas conversando com as crianças, jogando videogame com adolescentes em tratamento quimioterápico, tirando fotos com os pais e enfermeiros. Ele ouviu as histórias de luta e esperança daquelas famílias. E foi ali, naquele ambiente de dor real e coragem genuína, que o peso da humilhação da noite anterior pareceu se dissipar. Uma mãe, cujo filho de 7 anos era um fã ardoroso, se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Obrigada por ter vindo. O que fizeram com você foi horrível, mas ver você aqui, isso mostra quem você é de verdade. Cristiano olhou para o garotinho careca, que sorria para ele com um brilho nos olhos, e respondeu em voz baixa: o que importa não é o que fazem com a gente. É o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Aquela frase, dita em um corredor de hospital, longe dos holofotes, era a sua verdadeira resposta. A estratégia dele começava a se desenhar. Ele não ia jogar o jogo de seus inimigos. Ele ia mudar o tabuleiro inteiro. Naquela mesma tarde, sua equipe jurídica recebeu uma nova ordem: suspender todas as ações contra o hotel. Em vez disso, eles deveriam redigir um acordo. O hotel não pagaria uma indenização a Cristiano Ronaldo. Em vez disso, faria uma doação 5 vezes maior do que o valor que seria arrecadado no jantar, diretamente para o hospital infantil, e financiaria a construção de uma nova ala de tratamento intensivo que levaria o nome de Ala Respeito. O hotel, desesperado para limpar sua imagem, aceitou na hora. Foi uma jogada de mestre. Ele transformou um ataque pessoal em um benefício monumental para a causa que seus inimigos tentaram sabotar. Ele estava, literalmente, transformando ódio em cura. Sofia, a jornalista, assistia a tudo de longe, fascinada. Ela tinha a história da conspiração, os detalhes sórdidos, o potencial para um escândalo que derrubaria gente poderosa. Mas Ronaldo estava contando uma história muito maior. Uma história de resiliência e propósito. Publicar sua investigação agora parecia pequeno, quase irrelevante diante da atitude dele,
mas ela sabia que o perigo não havia passado. O inimigo que contratou Ricardo ainda estava lá fora, nas sombras, e provavelmente furioso com o fracasso de seu plano. Eles tentaram uma vez e falharam. Tentariam de novo? E da próxima vez, seriam mais violentos? Mais diretos? A calma de Ronaldo era sua maior força, mas também o tornava um alvo ainda mais desafiador para um inimigo que parecia não ter limites. As evidências que Sofia tinha apontavam para um inimigo poderoso e sem rosto, mas Cristiano Ronaldo estava prestes a fazer um movimento final, um movimento que ninguém, especialmente seus inimigos, poderia prever. E esse movimento não seria em um tribunal ou em uma delegacia, seria no maior palco do mundo, a opinião pública. No terceiro dia, o mundo finalmente ouviu a voz de Cristiano Ronaldo. Ele anunciou uma coletiva de imprensa. O local escolhido, no entanto, já era uma mensagem em si. Não foi em um estádio, nem em um hotel de luxo, mas no auditório do hospital infantil que ele havia visitado. A sala estava lotada. Jornalistas do mundo inteiro se acotovelavam por um espaço. A expectativa era palpável. Todos esperavam que ele finalmente contasse sua versão, que desse nomes, que revelasse os detalhes da conspiração que a jornalista Sofia já havia começado a vazar em pequenas pílulas em suas redes sociais, preparando o terreno. A história do segurança profissional e do dinheiro sujo já circulava como um rumor quente. O palco estava montado para a vingança. O inimigo, onde quer que estivesse, certamente assistia, talvez com uma mistura de apreensão e curiosidade. Ronaldo entrou no palco. Ele não usava um terno caro, mas uma simples camisa branca e jeans. Ele se sentou, ajustou o microfone e o silêncio na sala era absoluto. Seus olhos percorreram a multidão de repórteres e ele começou a falar. Boa tarde. Nos últimos dias, o mundo falou sobre uma noite, sobre uma porta, sobre uma humilhação. Ele fez uma pausa. Muitos esperam que eu venha aqui hoje falar sobre vingança, sobre processos, sobre encontrar culpados. Muitos esperam que eu use esta plataforma para destruir aqueles que tentaram me destruir. Ele olhou diretamente para a câmera principal. Mas eu não vou fazer isso. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Porque esta história não é sobre mim, nunca foi. A história é sobre o que acontece quando julgamos alguém pela roupa que veste, pelo lugar de onde vem. A história é sobre o segurança, Ricardo. Sim, eu sei o nome dele. E eu sei que ele não é apenas um segurança. Eu sei que ele foi uma peça em um jogo sujo, pago para me provocar. E eu poderia passar o resto da minha vida caçando as pessoas que o pagaram. Poderia usar minha fortuna e minha influência para expô-los e destruí-los. E talvez, um dia, eu até o faça. Ele deixou essa ameaça velada pairar no ar, um aviso gelado para seus inimigos. Mas não hoje. Hoje, ele continuou, a voz ganhando força. Eu quero falar sobre as milhares de pessoas que não têm câmeras para defendê-las. As pessoas que são humilhadas todos os dias e cujo silêncio ninguém ouve. A humilhação que eu senti por 10 minutos é a vida inteira de muita gente. E então veio a jogada final. A virada de mesa que ninguém esperava. Por isso eu decidi não seguir com nenhuma ação legal de vingança. Em vez disso, todo o dinheiro que seria gasto com advogados, investigadores e processos, eu vou investir em outra coisa. Hoje, eu anuncio a criação da Fundação Respeito é o Mínimo. Uma fundação que dará apoio jurídico e psicológico a vítimas de preconceito e abuso de autoridade, que lutará para que nenhuma pessoa seja julgada por sua aparência. Ele se levantou. Meus inimigos queriam me silenciar com humilhação. Eles falharam. Em vez disso, eles me deram uma voz mais alta. Eles queriam manchar minha imagem. Em vez disso, eles me deram um propósito maior que qualquer troféu que eu já ganhei. Ele não respondeu a nenhuma pergunta. Apenas se virou e saiu do palco, deixando para trás uma sala de jornalistas em estado de choque e o mundo inteiro em admiração. A resposta dele não apenas calou a todos. Ela redefiniu o jogo. Ele se recusou a ser a vítima. Ele se recusou a jogar o jogo do ódio.
Ele pegou a energia negativa daquele ataque e a transformou em uma força positiva e massiva. A história da conspiração que Sofia tinha, de repente se tornou secundária. A questão não era mais quem fez isso com Ronaldo. A questão se tornou o que nós vamos fazer sobre o problema que o caso de Ronaldo expôs. Ele mudou o foco de si mesmo para a causa. E o que aconteceu com os inimigos? Ninguém sabe ao certo. A investigação de Sofia nunca foi publicada em sua totalidade. Boatos dizem que a equipe de Ronaldo a comprou por uma fortuna, não para escondê-la, mas para controlá-la, usando as informações como uma espada sobre a cabeça de seus adversários, uma garantia de que eles nunca mais o atacariam. O segurança Ricardo nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele foi pago para sumir. Outros, que teve um fim muito pior nas mãos de seus contratantes, que precisavam queimar a ponta solta. O mistério de quem estava por trás do ataque nunca foi resolvido publicamente. Permaneceu uma sombra, uma pergunta sem resposta. Cristiano Ronaldo nunca mais tocou no assunto. Ele se dedicou à sua fundação, que se tornou uma das mais importantes do mundo na luta pelos direitos civis. Ele não venceu seus inimigos no tribunal. Ele os tornou irrelevantes. Ele mostrou que a maior vitória não é destruir quem te ataca, mas construir algo maior a partir dos escombros. E assim, a noite em que tentaram humilhá-lo se tornou a noite em que ele se tornou imortal, não como jogador, mas como um símbolo. Um símbolo de que, no final, a única resposta que realmente cala o ódio é a dignidade. Ele transformou um ataque em um movimento, deixando seus inimigos nas sombras, impotentes. O mundo ficou com suas ações e com uma pergunta que ecoa até hoje. O verdadeiro poder está em expor seus inimigos ou em torná-los insignificantes?